O governo de Donald Trump começou uma grande batalha para tentar resolver um grande problema: a overdose de drogas. Hoje, a principal causa de morte entre os americanos com menos de 50 anos. Já são, em média, 52 mil mortes por ano. O cantor Prince tinha apenas 57 anos quando foi encontrado morto dentro da própria casa. Nos últimos meses de vida, ele aparentava não estar bem. Mas demorou um pouco para as pessoas terem certeza da causa da morte dele: overdose de opiáceos. Prince começou a tomar os analgésicos anos atrás para aliviar dores causadas pelo uso excessivo de salto alto nos sapatos. Depois de uma cirurgia no quadril, as doses aumentaram. O que aconteceu com o cantor é só um exemplo de uma epidemia que cresce a passos largos no país. Hoje, a overdose de opiáceos, seja morfina, heroína ou até a mistura deles, é a principal causa de morte entre os americanos com menos de 50 anos, ultrapassando o câncer, acidentes de carro ou as armas. Os dados são assustadores. Atualmente, 80% de todo o consumo de morfina no mundo se concentra nos Estados Unidos. Quanto maior o consumo de morfina, maior o de heroína, segundo dados médicos. Muitos conseguem receitas clandestinamente ou compram até mesmo a droga nas ruas. Este médico diz que essa é a maior preocupação agora. As pessoas estão comprando nas ruas estas drogas sintéticas misturadas à heroína. São fórmulas mais potentes e cada vez mais fatais. Muitas vítimas chegam ao hospital ou são atendidas por paramédicos nas ruas, já sem respirar. Para o médico, a pior parte do vício em opiáceos é que a maioria dessas pessoas, se pudessem escolher ou tivessem recursos para isso, largariam as drogas. Mas a infraestrutura atual no sul da Flórida e em todo o país ainda não permite ajudar tantas pessoas. Por causa da grande onda de mortes por overdose destas drogas nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou o problema uma emergência nacional. O presidente afirmou em declaração que o país nunca passou por uma crise tão grave de drogas como nos últimos 4 ou 5 anos. O governo prometeu enviar recursos aos estados para um combate mais eficaz. O consumo de heroína e de opiáceos sintéticos ilegais contrabandeados da China e do México cresceu muito desde o início desta década. Quando o governo federal tomou medidas para restringir o acesso a analgésicos, controlando receitas médicas promovidas pela indústria farmacêutica, muitos consumidores encontraram uma alternativa no tráfico de heroína. Cenas assim se tornaram comuns em todo o país. Cerca de 60 mil mortes ocorreram no ano passado pelo consumo de drogas em geral, incluindo heroína e os opiáceos legais de farmácia. Um recorde histórico que deve ser ultrapassado em 2017. Prescrito para pacientes com câncer durante décadas para aliviar a dor, o fentanil, maior responsável por estas mortes, é até 50 vezes mais poderoso do que a morfina e tem sido usado cada vez mais como uma droga recreativa. Repare neste vídeo. Este casal está desacordado. No banco de trás, duas crianças não sabem o que aconteceu. Foi este homem quem chamou a emergência depois de desconfiar do casal em um posto de gasolina. When I got closer and examined and seen there was kids in the back, I was like, okay, I gotta call the cops. Ao lado dos pais estavam uma seringa,
e uma mamadeira com heroína. I just had my first daughter. Ele acaba de ser pai e ficou chocado ao ver as duas crianças no banco de trás e os pais apagados na frente do carro. Este outro flagrante mostra uma mulher desacordada dentro de um veículo com a porta aberta. É possível ver a seringa na mão dela. Foi este policial quem tirou a foto e divulgou nas redes sociais. Ele não queria envergonhar a vítima. Queria apenas mostrar o quão chocante é uma situação como essa. I don't know what in her mind made her think that would be an okay decision. A mãe da jovem não sabe o que passava na cabeça da filha naquele momento. Ela ficou limpa durante 2 anos e havia acabado de sair da reabilitação. Para esta mãe, é você quem decide ter a primeira dose, mas é a droga que decide tirar a sua alma. They choose to take that first hit, but then that drug takes their soul. Esta mulher é uma viciada em recuperação. Aos 38 anos de idade, ela sofreu uma overdose de fentanil ao lado do namorado. Os dois estavam no carro com a filha no banco de trás. Ela conta que já perdeu 3 amigos pelo mesmo motivo. Em maio deste ano, o governador Rick Scott declarou formalmente uma crise de saúde pública na Flórida. A cada 2 horas, alguém sofre uma overdose no sul do estado. Overdose deaths in the United States. Parlamentares locais aprovaram uma lei que possibilita acusar traficantes de assassinato em caso de morte por dose de fentanil ou drogas misturadas a ele. A nova lei entra em vigor no dia 1º de outubro. Em Orlando, a câmera flagrou um carro parado no meio da rua. Dentro dele, um casal desacordado. 2 crianças são retiradas do veículo. Não dá tempo de salvar os pais delas. A overdose foi fatal. Os pais de Heather contam que a perda não foi só dos filhos. Eles deixaram uma família inteira para trás. O policial lamenta, diz que o casal não era criminoso, era doente. O pai de Heather classifica a overdose como um suicídio. E isso é o que acontece quando fazemos escolhas erradas, diz ele. Vamos acompanhar o chamado desta emergência da polícia de Miami. Um rapaz está caído no chão desacordado, ao lado de uma estrada. Para chegar ao local de difícil acesso, os policiais têm que atravessar um viaduto. Eles aplicam na vítima uma outra droga para conter o efeito da overdose. A aplicação dá resultado e a vítima acorda. O policial confirma que se trata de uma overdose de heroína e fentanil e que esse tipo de emergência se repete todos os dias. Os policiais vão embora, mas sabem que a qualquer momento podem receber uma outra chamada pelo mesmo motivo. Para este jovem, a vida deu uma segunda chance a ele. Mas não foi isso que aconteceu com Scott, que luta para superar a morte do filho um dia depois do Natal. Ele nunca poderia imaginar que o próprio filho fosse se tornar parte da estatística na crescente crise de opiáceos nos Estados Unidos. Este chefe de polícia, com mais de 40 anos de experiência, afirma que nunca viu tantas ocorrências de overdose como agora. It's actually somewhat out of control. Para ele, está fora de controle. Emocionado, Scott conta que sabia do problema e que o filho lutou todos os dias da vida para superar o vício, mas ele não pôde fazer nada. Daniel tinha 30 anos quando sofreu uma overdose fatal. Ele era pai de 3 jovens. A parte mais triste é que a maioria dessas pessoas, quando estão sóbrias, quando você conversa com eles, preferiria estar fora dessas drogas, afirma o médico. Mas por problemas emocionais é muito difícil se manter limpo. Segundo ele, este é um problema que pode afetar qualquer um, não apenas os sem teto, mas advogados, até mesmo os médicos.
Os filhos de Heather agora têm um novo lar. Vão ser criados pelos avós, que preenchem o Dia das Crianças com muitas atividades. Eles tentam encontrar um jeito de afastar a dor da perda de um filho vítima das drogas. Mas no fim do dia, as verdadeiras vítimas são as crianças, que perderam pai e mãe.